Fala pessoal, muito boa tarde. O Globo Esporte está no ar e a gente começa logo com informações do Flamengo, que amanhã às 8h30 da noite começa a decidir uma vaga na final do Carioca contra o Madureira. Kiko Menezes traz as informações. Boa tarde, Mari. Boa tarde a todos. O Flamengo tem números muito preocupantes nesse início de ano. Em 9 jogos, levou 11 gols. Vejam bem, isso corresponde a 25% de todos os gols sofridos em toda a temporada do ano passado. Mas a partir de amanhã, o time já vai ter uma oportunidade de começar a reverter esse cenário. É o primeiro jogo da semifinal contra o Madureira pelo Campeonato Carioca. Hoje o time fez um treinamento aqui no CT Ninho do Urubu, um treinamento fechado para os jornalistas. E o técnico Felipe Luiz ainda não revelou se vai usar força máxima contra o Madureira ou se vai poupar alguns dos principais jogadores, pensando no segundo jogo contra o Lanús na decisão da Recopa no Maracanã na quinta-feira. O caso de racismo sofrido por Vinícius Júnior na vitória do Real Madrid sobre o Benfica pela Liga dos Campeões na última terça-feira teve desdobramentos no Flamengo. O técnico Felipe Luiz comentou sobre o caso e as falas não repercutiram nada bem. Antes da derrota do Flamengo para o Lanús, na Argentina, pela Recopa Sul-Americana, o Felipe Luiz foi questionado sobre o racismo sofrido por Vini. Em espanhol, ele respondeu que Prestiani não deveria ter coberto a boca ao falar. E que agora é a palavra de um contra a do outro. O chico se tapou a boca, não deveria haberse tapado a boca para dizer o que deveria dizer. E isso genera todo esse revuelo e agora é a palavra de um contra o outro. Depois do jogo, o treinador voltou a falar do assunto e avaliou a atitude do argentino Prestiani como um caso isolado. Sí, he sido muy bien tratado. A mí me encanta Argentina, solo tengo buena palabra para Argentina y un caso aislado de estos no influye nada en lo que pienso de este país que es tan lindo. As declarações repercutiram mal entre torcedores e imprensa. No programa Seleção Sport TV, o comentarista Eric Faria criticou as falas do Felipe. O Felipe foi muito decepcionante com as palavras quando ele se referiu ao caso de racismo contra o Vini Júnior. A reação do Vini Júnior ali e toda a reação do entorno ali, essas reações todas mostram que não dá para ficar neutro nessa história. O zagueiro Danilo, do Flamengo, compartilhou nas redes sociais uma publicação de 3 anos atrás, na qual ele mesmo afirmava: as pessoas brancas precisam escutar. Le persone, diciamo, bianche, loro ti devono ascoltare. Em nota, Felipe Luiz disse que não teve a intenção de minimizar qualquer atitude racista e reconheceu que a fala pode ter aberto margem para interpretações distintas. Por fim, reforçou que o racismo é crime no Brasil e deve ser tratado com o mesmo rigor em todos os países. O detalhe é o seguinte: o Flamengo, para ser campeão, ele vai ter que vencer o Lanús por 2 gols de diferença. Perdeu por 1-0, se vencer por 1 gol de diferença, a disputa vai para os pênaltis. 2 gols ou mais, o Flamengo será campeão. Neste momento, com o futebol que o time do Flamengo está jogando, é algo que deixa a nação rubro-negra preocupada. Mas tem um ponto que está chamando muita atenção. Tirando aquelas partidas do Sub-20, do Campeonato Carioca, aqueles 3 primeiros jogos, o time do Felipe Luiz entrou em campo a primeira vez contra o Vasco da Gama pelo Campeonato Carioca. A partir daquele jogo, vejam o que aconteceu. Em 9 jogos, o Flamengo levou 11 gols em 2026. Você já olha para essa informação e já percebe que é um número elevado, né? Você tem aí mais de 1 gol sofrido por partida. Inclusive, o Flamengo levou 2 gols do Sampaio Corrêa, né? Naquela goleada no Maracanã, teve gol anulado e tudo. Sampaio Corrêa, que é uma equipe pequena e que tem as suas limitações aqui no futebol carioca. Esse é o número. 9 jogos, 11 gols. Pegando aquele recorte da partida contra o Vasco da Gama, primeiro jogo do profissional, até a partida contra o Lanús, 1-0, gol do Castilho, final da Recopa Sul-Americana. Esse é o quadro do Flamengo até o momento. Agora, o pior está por vir. Presta atenção nisso aqui, ó. 25% dos gols sofridos em 2025 nesses jogos que eu acabei de mostrar. Esses 11 gols representam 25% dos gols sofridos em 2025. Minha gente, no ano passado inteiro
foram 51 gols sofridos pelo Flamengo. O ano todo, 51 gols. Marcou 143. Teve um ataque poderoso e uma defesa muito sólida. Ou seja, se o ano todo, ano passado, levou 51 gols e agora em 9 jogos já levou 11, imagine se não ajustar isso. O Flamengo será muitas vezes vazado. Agora, isso chama atenção. O time do Felipe Luiz sempre foi uma equipe muito equilibrada, uma equipe com poderio ofensivo grande, embora não tenha aquela volúpia ofensiva como o time do Jorge Jesus, que massacrava os adversários, mas um time de muitos gols, ó. 143 gols no ano passado. Porém, o grande destaque era o sistema defensivo. Muito difícil o Flamengo levar gol na temporada passada. Só que esse ano tudo mudou. Nos últimos 8 jogos, o Flamengo acabou levando gols, minha gente. Só não levou gol do Vasco da Gama. Os demais times fizeram gols no Flamengo nessa temporada. O Flamengo não está jogando nada e chegou a hora de cobrar. Ele precisa ser cobrado, né? Eu acho que há ainda jogadores fora de forma, essa coisa toda, mas tudo tem um limite. E acho que esse limite chegou. Até porque o Flamengo, no primeiro jogo que fez com os profissionais na temporada contra o Vasco, jogou pra caramba. Ah, mas o Vasco é ruim, o time do Lanús é bom? Então como é que explica isso? Espera aí, joga bem uma partida e depois começa a desandar. Então alguma coisa está errada. Para mim, ele errou na escalação ontem. Ah, mas o Pedro é um cone, o Pedro entra mal e tal. Mas, gente, não se joga sem centroavante. Um jogo em que você tem 2 torres gêmeas na zaga adversária. Um deles o esquerdo, que é um zagueiro ruim e super veterano. E o Flamengo não ameaçou a meta guarnecida pelo Lanús. Teve uma finalização no alvo. Isso é ridículo. Com a qualidade que o Flamengo tem, chutar uma vez no gol do adversário, com o Everton Cebolinha no primeiro tempo, não dá. Isso é inaceitável. O Flamengo não criou nada. O Flamengo não conseguiu criar. A bola batia e voltava, perdia todas as segundas bolas. Isso é treino. Isso é treino. E colocar um campo, um time sem centroavante é algo desafiador. Será que ele treinou tanto isso? Fica o questionamento. Questionamentos que deveriam ter sido feitos ao Felipe Luiz. A defesa do Flamengo é a mais vazada entre os times da Série A em 2026. O rubro-negro sofreu 17 gols em 12 jogos, uma média de 1,4 gols sofrido por jogo. O único jogo em que o Fla não sofreu gol no ano foi na vitória por 1-0 sobre o Vasco. Inclusive, eu acho que isso aí fala muito mais sobre o momento do Vasco que propriamente pelo momento do Flamengo. Defesas mais vazadas da Série A em 2026 até o momento. Flamengo, 17 gols. Cruzeiro, 15 gols. E aí, logo depois, Grêmio, São Paulo, Santos, Curitiba, Atlético Mineiro e Botafogo com 13 gols sofridos. Gente, é uma vergonha o Flamengo sofrer 17 gols nesse início de temporada. Ah, mas teve jogo com a garotada. Vergonha. Vergonha, porque a garotada enfrentou times do Campeonato Carioca, que assim, com todo respeito, não estariam disputando nem Série C direito. Então, pessoal, temos que criticar sim, porque o início não é nada bom. Agora, eu sou totalmente contra essa ideia, Felipe Luiz Pardal, Felipe Luiz tem que ir embora. Não, isso eu não acho, não. Ele tem que ser cobrado. Totalmente diferente de pedir a saída do treinador. Isso aí eu não concordo. Eu sei que domingo tem a semifinal do Campeonato Carioca, mas a arbitragem da Recopa no jogo de quinta contra o Lanús já foi definida pela Conmebol, tá? Quem vai ser o dono do apito ali vai ser o uruguaio Gustavo Terreira. Pois é, ele vai ser o responsável pelo apito nesse duelo que vale taça, galera. Para quem não sabe, a Recopa Sul-Americana é um título importante, inclusive a Conmebol dá de premiação mais de 10 milhões de reais. Para ser mais exato, 1,8 milhão de dólares, que dá um pouco mais de 10 milhões de reais, e o vice fica com 900 mil dólares. Falando agora do duelo desse domingo com o Madureira, com todo respeito ao Madureira, o Flamengo tem obrigação, repito, o Flamengo tem obrigação de passar pelo Madureira, independentemente de qual seja o time.
eu já adianto, será um time reserva. Por exemplo, o goleiro André vai jogar, Felipe Luiz ele vai dar mais minutagem, mais rodagem, até porque a gente sabe que a pré-temporada, não só para o Flamengo, mas para todos os clubes do futebol brasileiro, não foi uma pré-temporada ideal, muito pelo contrário. Então, é o momento do Felipe Luiz, comissão técnica, departamento médico, administrar e fazer um planejamento para fazer esses atletas renderem da melhor maneira possível no aspecto físico. E para esse duelo, olha, procura baixíssima de ingressos, galera. Menos de 20 mil ingressos foram vendidos até o momento. Eu estou gravando esse vídeo aqui 1h da tarde, 12h52 para ser mais exato. Menos de 20 mil ingressos. Se fosse em outros momentos, vamos lá, se o momento do Flamengo tivesse bom, se o Campeonato Carioca fosse um torneio valorizado, se não fosse o Madureira, se fosse um clássico, ou se não tivesse o jogo de quinta-feira contra o Lanús, e para piorar, esse horário horrível que escolheram, e quando a gente fala escolheram, não é só a Ferg que escolhe, quem escolhe também é a empresa que vai transmitir o jogo. Isso é uma reunião que eles têm e eles batem o martelo, mas de fato, até aqui a procura é bem tímida pelos ingressos, menos de 20 mil. Eu acho que não vai dar nem 30 mil no Maracanã amanhã não, mas vamos ver. Espero que eu esteja errado, pelo menos 30 mil, tomara. Mas o horário realmente, domingo, 8h30 da noite. Flamengo jogando uma semifinal de Campeonato Carioca contra o Madureira. Jogo de ida, ainda tem um jogo da volta, que vai ser numa segunda-feira. Palmas para aqueles que vão, de verdade. Pessoal, o Felipe Luiz aí tem bastante trabalho para poder fazer aí no Flamengo, em relação principalmente à nossa defesa, que virou uma peneira agora. Em 9 jogos, o Flamengo levou 11 gols, cara, isso é muito. 25% já dos gols que a gente tomou no ano passado. É um número alarmante. Se continuar dessa maneira aí, o Flamengo vai tomar para mais de 100 gols durante a temporada. Realmente não dá para acreditar o que está acontecendo aí com o Léo Ortiz, com o Léo Pereira. Eles estão realmente muito abaixo. O Vitão, cara, quando joga totalmente diferente. Tá mais seguro, tá mais em forma. E eu não sei porque o Vitão ainda não ganhou aquele lado direito ainda ali do Léo Ortiz, cara. Léo Ortiz tem que se preparar mais. Léo Ortiz tá pesado. E só o Felipe Luiz que não percebe isso. O time tá tão mal, cara, que até a procura de ingresso caiu já pro jogo de amanhã. Tudo bem que é um jogo de semifinal ali contra o Madureira, horário péssimo, mas mesmo assim, se o Flamengo tivesse ganhado pelo menos a partida contra o Lanús, a gente teria aí uma procura de ingresso bem maior, né? Então é isso, o Flamengo tem a obrigação de ganhar do Madureira, fazer um bom jogo, até pra no segundo jogo o Flamengo conseguir poupar, né? Conseguir dar uma segurada ali nos titulares, conseguir fazer um jogo mais tranquilo para não se desgastar tanto, porque tem jogo do Brasileiro também já na outra semana, e já no Brasileiro a gente já tá ficando para trás. Se continuar dessa forma aí, que a gente não alcança mesmo, até porque o Palmeiras está bem no Campeonato Brasileiro, e se der mole pro Palmeiras, cara, o Palmeiras vai desgarrar de todo mundo, vai embora, vai abrir 8, 10 pontos aí. Então o Flamengo tem que ficar ligado, tem que voltar a jogar bem, senão esquece Campeonato Brasileiro. Uma grande dúvida é sobre o jogo também do Lanús. E aí, vai com Pedro? Vai sem Pedro? Vai com o Bruno Henrique? Vai com o Carrascal de novo, que não deu certo, jogando como falso 9? Agora eu quero saber a opinião de vocês. O Pedro tem que ir para esse jogo? Tem que ir o Bruno Henrique? Tem que ir o Pedro? Tem que jogar com o centroavante? Comenta aqui, pessoal. Eu gosto muito aí de saber a opinião de todos vocês. Então é isso, vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus, até a próxima. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para estar fortalecendo, muita gente se inscrevendo, muita gente assistindo aí nossos vídeos. Então eu peço que você que caiu aqui de paraquedas no canal, se inscreva aqui no canal, que aqui a gente sempre posta as melhores notícias do Mengão. Saudações rubro-negras e valeu!